Pessoal, tudo bem? Esse vídeo na verdade ele foi feito para testar alguns equipamentos. Afinal, a substituição do filtro do ar-condicionado e do ar do compartimento do motor são talvez as duas manutenções mais fáceis de serem executadas. Mas sempre pode haver alguns detalhes que podem fazer com que o trabalho tenha melhores resultados. Então não reparem, nem o carro foi limpo antes do vídeo. Então vamos lá? Primeiro em termos de materiais, apenas vai precisar de um filtro novo, um pano úmido, no caso aqui desse vídeo foi usado lenços umedecidos que estavam no próprio porta-luvas, as duas chaves do carro, e este é um primeiro detalhe talvez, por que das duas chaves? Na Veracruz, a chave ela pode ser tanto normal como presencial. No meu carro, você pode ligar o carro e fechar as portas ficando com as chaves. Isso fará acender aquela luz amarela do painel, Key Out, e vai soar um alarme para indicar que as chaves encontram-se fora do carro. Além disso, a lâmina da chave, que permite também abrir as portas, ela também se destaca do corpo eletrônico da chave. Mas por que eu falo isso então? É que eu já ouvi relatos de proprietários de outros carros sem esse tipo de chave, em que as portas travam-se automaticamente por tempo. Então o risco é você fechar a porta, o carro permanecer ligado com a chave na ignição e as portas serem travadas de forma automática, deixando você trancado do lado de fora. Outra possibilidade para diminuir esse risco seria você apenas encostar a porta de acesso ao carro durante a higienização, sem fechá-la por completo. E por fim, ainda você vai precisar então do próprio produto de higienização. Eu uso nesse caso os produtos sem odores, e por dois motivos. Primeiro, uma questão pessoal, eu prefiro os poucos cheiros no carro. Eu sei que há opções com cheiro de carro novo, lavanda, pinho, eucalipto e por aí vai. Mas eu particularmente gosto diminuir os odores do carro. O segundo motivo é que o produto acaba ficando mais puro. O agente que a gente usa nesse caso é o álcool isopropílico. Ele, além de não deixar resíduos após a evaporação, ele também ele não é condutor de eletricidade. Então eu acho que você acrescentar outros produtos, você pode aumentar as chances de presença de resíduos no carro, curtos-circuitos, maior umidade, etc. Mas é uma questão pessoal mesmo. Em seguida, então, a gente deve proceder às aberturas de todas as ventilações. Quando se fala em manter todas as ventilações abertas, no nosso carro a gente tem que falar em 12 pontos a serem verificados. Começando lá no assoalho do porta-malas, onde existe uma saída de ventilação. No porta-malas ainda existem duas ventilações de teto. Os passageiros da fileira central vão ter mais duas saídas de ar no teto e duas saídas laterais que são localizadas ali na coluna da porta. Passando já para os bancos dianteiros, aqui vai um segundo detalhe, você deve começar abrindo a saída do full box, aquela caixa que fica no meio, ali no centro, entre os dois bancos. Já então na fileira de motorista e passageiro, a gente deve abrir os 4 difusores de painel, 2 centrais e 2 laterais. Além disso, sempre é bom verificar eventuais obstruções nas tubulações das portas e dos desembaçadores também que estão presentes no nosso carro. Em seguida, remove-se então o filtro do ar-condicionado e aqui temos um terceiro detalhe. A aplicação do produto, em princípio, ela deve ser feita sem o filtro instalado, mas com o seu respectivo compartimento fechado. Isto melhora o fluxo do produto. Algumas pessoas eu sei que preferem deixar o novo filtro instalado para agregar o odor do produto ao filtro, mas novamente uma questão pessoal. Um quarto detalhe ainda é que o fabricante recomenda recircular o fluxo no frio máximo. Eu pessoalmente concordo com isso, mas acho que há um passo anterior que seria interessante. E qual seria esse passo? Esse passo seria você, na verdade, deixar o seu carro circulando uns 10 minutos, pelo menos, em calor máximo, E isso principalmente em regiões de clima quente. Mas por que fazer isso, Eu moro em Curitiba, onde é normal em alguns períodos do ano o uso do ar quente. Mas principalmente se você mora em regiões que já são quentes por natureza, você dificilmente vai usar o sistema para aquecimento da cabine. Ocorre então que o uso do ar frio ele vai facilitar a condensação de líquidos dentro da tubulação. Então, como uma sugestão, você não precisa fazer isso imediatamente antes, fazer vezes, pode fazer, por exemplo, ao chegar em casa ou alguma situação assim, mas eu acho que seria bastante interessante fazer um ciclo quente para que se seque todo o sistema. E aí então, seguir o ciclo proposto pelo fabricante do higienizador. Esse ciclo proposto, então, ele consiste em deixar o ar-condicionado para frio,
deixar a recirculação acionada, ou seja, somente circulação de ar dentro sem pegar ar externo, né? E a velocidade máxima no sistema, e o produto aí vai sendo liberado enquanto você faz isso. Normalmente o spray vai se esgotar rapidamente, cerca de 3 ou 4 minutos, né? Mas mesmo assim você deve manter o carro fechado e com ar ligado naquelas condições por 10 minutos ao todo. Depois disso, então, você abre portas e janelas para ventilação. Em seguida, voltamos então a instalar o elemento filtrante, né? Abre-se o receptáculo ali e aí, um quinto detalhezinho. Na hora de instalação do filtro, observar o sentido do fluxo do ar pelo filtro. Eu sei que tem muita gente que diz que isso é indiferente, que o filtro ele é de papel e não teria problema algum, mas eu recomendo seguir o que o fabricante do filtro recomenda. Então observe na borda do filtro a direção proposta. No caso da Veracruz, o fluxo do ar é de cima para baixo, então a inscrição do filtro ela vai ficar de ponta cabeça quando instalado. Depois disso você recoloca então a tampa do filtro, recoloca as presilhas internas, né? E por fim faz a conexão daquela haste de sustentação do porta-luvas. Fecha o porta-luvas e está pronto. Qualquer coisa escreva nos comentários, a gente pode trocar ideias ou pode responder ainda alguma coisa. Obrigado. Bom, aqui nós podemos ver então um detalhe da tampa, dessa tampa tipo granada, que ela tem um pequeno clique, um pequeno ressalto aqui. Então quando você colocar isso no carro, você vai sentir e ouvir mais ou menos isso. E é este clique então que vai fazer com que ela fique na sua posição acionado e permite aqueles vários minutos de fluxo contínuo saindo.